Sejam todos bem-vindos ao canal Geopolítica com JR. E hoje eu vou falar sobre o que vem acontecendo na América Latina, que vocês devem estar acompanhando as manifestações, e revoltas, principalmente no Chile e no Equador. E isso é muito importante para a gente que é da esquerda, que é do campo progressistas. Por quê? Porque o Chile é considerado há muito tempo um bastião, um exemplo mor dos neoliberais, do capitalismo neoliberal. E o Chile sempre é citado, por exemplo, pelo Instituto Mises, que é um think tank aqui na América Latina e no Brasil, atua também para estar 24 horas por dia propagandeando essa aberração que não existe, nunca deu certo em lugar nenhum do mundo, que é o neoliberalismo financeiro, o capitalismo neoliberal. Ele acaba distorcendo as condições de vida da população em geral, que acaba culminando mais cedo ou tarde nessas revoltas e revoluções que vem acontecendo no Chile, como nós vemos aí acompanhando, Por que é importante? Veja só, o Chile é citado diariamente aí, todo dia, por políticos de direita no Brasil. É citado por Paulo Guedes, o ministro de Bolsonaro da Economia, que inclusive ajudou a fazer a reforma lá da Previdência há 30 anos atrás. Só que na época que foi feita essa reforma da Previdência, o povo não sabia, não tinha noção. Assim como no Brasil, o povo está inerte aí, parado, e não tem noção do que vai acontecer no futuro, Eles mentem, A gente sabe que a mídia trabalha a 24 horas por dia para a elite, para a direita de todos esses países. Tanto é que quando a gente para analisar assim, por que esses países, o Chile, o Equador, elegeram presidentes de direita? Pelo mesmo motivo que no Brasil nós elegemos Bolsonaro, que é extrema direita. E diz todo dia Bolsonaro que pobre tem que escolher ou direitos ou emprego. Todo dia Bolsonaro diz isso. Essa semana disse de novo. Aliás, ele afirmou que pobre no Brasil prefere emprego do que direitos. Então, por que isso acontece? Nós sabemos que a mídia em todo o mundo, não é só aqui não, é em todo o mundo, ela é patrocinada pela elite empresarial, econômica e financeira, principalmente, de todos esses países, incluindo Chile e Equador. Então, o que acontece? O neoliberalismo está em xeque, porque o Chile era o exemplo principal, principalmente aqui na nossa região, na América Latina. Só que o que acontece? Desde quando Pinochet, o ditador chileno, implantou o neoliberalismo à força lá no Chile, o Chile vinha crescendo, sempre cresceu o Chile, porque é muito simples, você precariza totalmente o salário. Você precariza totalmente os direitos. Você tira imposto dos empresários. Você dá condição de que ele lucre cada dia e cada vez mais, ano a ano. Então a tendência é da economia até crescer, Até crescer. Só que no final das contas, quando eles aprovaram a reforma da Previdência há 30 anos atrás, é um sistema previdenciário que demora quase 30 anos para ele vir, vamos dizer assim, transparecer totalmente para a população só depois de 30 anos, o que é que eles votaram há 30 anos atrás. Aí o povo chileno começa a cair na realidade de que vem sendo enganado toda essa geração de 30 anos para cá. Toda essa geração de 30 anos para cá começa a cair na realidade que vem sendo enganado. Apesar da economia estar crescendo, apesar dos investimentos estar crescendo, apesar do Chile ter a questão do desemprego muito mais baixo que no Brasil, Mas quando você vai analisar a desigualdade social do Chile, ela se compara com a do Brasil, que é uma das piores, é a pior da América Latina, uma das piores do mundo. É a desigualdade social no Brasil. Aqui no Brasil, o Brasil sempre foi referência em desigualdade social, onde os ricos aqui são ricos mesmo e os pobres são miseráveis. Então a gente se compara a países africanos,
aonde essa desigualdade ela é mais acentuada. E o Brasil já conseguiu ser segundo, terceiro, né, quarto, quinto, sexto país mais desigual do mundo. E o Chile não fica atrás do Brasil não, graças ao neoliberalismo, né, que vem sendo defendido e implantado lá desde a época de Pinochet. Teve governo de esquerda lá recentemente, teve inclusive ela hoje está na ONU, né, Michelle Bachelet, só que ela não conseguiu fazer reformas profundas. E aí o que acontece? A bomba um dia iria estourar. Então a mídia daqui tenta passar para a população e para o Brasil que essa revolução e revolta no Chile é por causa de 20 centavos. Mas não é por causa de 20 centavos. A população do Chile está revoltada por causa da sua aposentadoria, que é miserável, onde mais de 80% recebe de 30% a 40% do salário mínimo, o que não dá para sobreviver. E com isso o Chile passa a ser um país onde os idosos, cada ano que passa, os índices vão aumentando de suicídio, por falta de conseguir se sustentarem, por estarem na miséria depois de trabalharem a vida inteira. E isso vai gerando um reflexo, né, em seus filhos, em seus netos. E eles sabem que o futuro que aguarda para eles é o dos seus avós, que estão aposentados agora nessa miserabilidade, ou até pior. Então, o que está acontecendo no Chile é o estopim de uma aplicação neoliberal em um país que nunca deu certo em lugar nenhum do mundo. Neoliberalismo, é bom que se diga, né? E dá certo para 1% a 5% da população, mas para os 95% restante da população é o que acontece no Chile. No Japão é miséria. No Japão, os idosos no Japão, muitos estão praticando crime para poderem ir para a cadeia, para poder ficarem presos e às custas do Estado, comendo e dormindo de graça, sem terem que custear as suas despesas, porque não tem condições de custear, por causa da reforma da Previdência, que ocorreu no Japão também, e na maioria dos países que adotaram esse sistema perverso, que é o neoliberalismo, que é um conto de fadas. E eu não defendo aqui o comunismo não, que é outro conto de fadas também. O comunismo, assim como o neoliberalismo, são extremos, e nenhum país precisa adotar isso. A gente tem que procurar o caminho do meio, o caminho que o mercado continue, sim, regulamentado e controlado pelo governo, sim, e que o pobre, o trabalhador, tenha uma mínima condição de sobreviver, de se sustentar. Porque se não houver isso, a tendência em um futuro é revolução e o próprio fim do capitalismo neoliberal que está ali implantado. Então não tem para onde correr. O que nós temos que procurar é o caminho do meio, sempre, né? Porque essa questão do Chile aí é muito específico e para mim mesmo vem de muito agrado, porque o Chile é referência entre todos os liberais neoliberais, como vamos dizer assim, um oásis, né, capitalista neoliberal no planeta. E nós estamos vendo aí agora que não existe neoliberalismo nenhum no mundo que dê certo, sem o povo estar na miséria, sofrendo, e num futuro ou em outro partir para uma revolta, como está acontecendo nesse momento no Chile. Então, quem defende o neoliberalismo está completamente equivocado, porque ele não dá certo. Nem os países centrais, eles são totalmente neoliberais, né? Eles são nacionalistas, eles defendem sua economia, defendem suas empresas, e essa coisa de privatizar tudo, a água, o ar, a comida, a aposentadoria, é 100% de certeza de caminho para a revolução. 100% de certeza de se caminhar para revoluções. E isso eu não defendo revoluções. Eu defendo uma modificação e uma alteração do capitalismo, para que se continue o mercado, sim, como acontece nos países sociais democráticos europeus, como na China
que é considerado um socialismo de mercado, como em vários países no mundo, porque não se extingue o mercado. O mercado é o comércio, e sempre existiu isso aí na humanidade. Sempre existiu. O Estado ele não pode ser totalmente dono e soberano de tudo, como se prega o próprio Marx, né, o socialismo marxista, chamado de científico, né, e também não pode ser um capitalismo neoliberal, né, largar o mercado como se fosse Deus, uma entidade que nem sequer existe, né, largar toda a economia de um povo inteiro, de uma nação inteira, na mão de um dito mercado, sem regulamentação nenhuma. E isso aí só tende a criar o caos e a destruição total. Presta atenção nesse vídeo aí que eu vou passar agora aí para vocês, né? Então, então vejam que nesse vídeo aí, né, o povo do Chile, ele está revoltado. São quase 2 milhões de pessoas nas ruas, o que para a população do Chile é demais. Para vocês terem uma ideia aí, chega a ser quase a 20%, 20% da população do Chile nas ruas. Se você for colocar isso em termos de Brasil, daria 30 a 40 milhões de pessoas manifestando, né? E isso vai acontecer no Brasil, vai chegar também. Espere que vai chegar no Brasil isso. É isso que eu digo. Todas essas reformas que foram implantadas desde que Temer assumiu a presidência e deram um golpe no Brasil, foi para lascar e precarizar o pobre e o trabalhador. Infelizmente, essas consequências, elas estão começando ainda a serem sentidas. Não foram sentidas ainda. E estamos ainda no início. Né? Ninguém sabe ainda o que vai acontecer daqui a 3, 4, 5 anos com a reforma da Previdência. Mas o que vai acontecer, eu digo aqui, não precisa ser mãe de nada, não. Neguinho que faltava 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos para se aposentar, quando chegar lá no INSS, vai estar faltando 10, 5, 8, 7 anos para se aposentar, né? E com um salário, bem menor. Quem tiver marido, mulher, que for receber pensão, só irão receber 50% da pensão. Se o marido ou a mulher morrer, não torçam para isso não mais, porque vão cair direto na miséria. Porque quem tem uma despesa de 10 mil cai para 5, quem tem 5 cai para 2, 2,5, tem que mudar completamente a sua vida, né? Completamente a sua vida, completamente o seu consumo, completamente o que a pessoa gasta por mês. Então é isso que vai acontecer no Brasil. É isso que o neoliberalismo nos oferece. O neoliberalismo é isso que ofereceu no Chile, é isso que está oferecendo no Equador, e é por isso que esses dois países estão aí em confusão, porque a população cansou, principalmente a população do Chile, que é um país que tem dados econômicos bons, melhores do que o do Brasil, mas que tem a desigualdade
igual à do Brasil, e uma população que vem sofrendo, principalmente quando se aposenta e estão sendo lançados à miséria, à pobreza e como única solução o suicídio. Por isso o Chile hoje bate recorde de suicídio. Acompanha aí, veja aí os protestos lá, como está no Chile, né? E torcemos para que mude realmente essa condição no Chile, porque o Chile acaba pressionando até nosso país. O Paulo Guedes trabalhou lá com Pinochet, ele ajudou a implantar essas reformas lá no Chile, né? E é muito citado aqui, mas quando ele trouxe para aqui uma reforma igual a do Chile por capitalização, até os deputados nossos aqui de direita, sem ser da extrema direita de Bolsonaro, caíram fora, porque eles sabem da realidade lá do Chile, sabem de matérias e de estudos científicos como estava lá, e por isso eles não votaram na capitalização, porque eles sabem que é suicídio e é garantia de explosão social. O Brasil está em xeque. Daqui a alguns anos do Brasil, o povo está começando a perder direitos agora. Daqui a alguns anos no Brasil, esse povo também vai se revoltar, por mais que seja analfabeto e ignorante. Como eu sempre disse, que o povo brasileiro é analfabeto e ignorante, não é só aqui não se irritem não. O Chile também é assim, nos Estados Unidos também é assim. A maioria do povo é analfabeto e ignorante nos Estados Unidos, que é um país desenvolvido e mais rico do mundo, né? Mas o Brasil em especial, ele é maior. Toda pesquisa, todo teste, todo exame, ele acaba ficando entre os primeiros mais ignorantes do mundo. Então não se assustem, que é a realidade nossa. E quando esse povo analfabeto e ignorante começar a sentir no bolso, né? Começar a sentir no bolso e a começar a faltar comida dentro de casa, começar a faltar dinheiro para medicamento, começar a faltar, eles vão ver a merda que fizeram e vão ver a merda que apoiaram, né? E aí tem uma tendência a também se revoltarem, como o povo está fazendo no Chile nesse momento. Essa minha visão sobre o que está acontecendo no Chile e no Equador é o fim do neoliberalismo, né? Pelo menos aqui na América Latina. Ele já varreu a América Latina na década de 90, depois foi varrido, a esquerda assumiu o poder, depois eles tentam voltar agora, só que o povo não aguenta mais não. Depois de uma década, duas aí da esquerda no poder, o povo não aguenta retroceder ao ponto de miséria, como eles estão querendo nos impor não, e sem direitos e precarização total. O povo não aguenta mais. É por isso que mal começaram, o povo já está rechaçando, né? Então por hoje é só. Fiquem aí com Deus. E se gostou, deixa um like aí, né? E até o próximo vídeo aí.